Pesquisa de mestrado em arquitetura da Unesp avalia áreas livres de escolas da rede municipal em Bauru. A ideia é identificar a infraestrutura e como esses espaços são utilizados, já que eles estão diretamente relacionados a um ensino de qualidade. Na entrevista do dia, vamos conversar com a professora do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru, Érica de Moraes. Ela vem comentar a escolha do trabalho dela pelo programa de edição de textos de docentes da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. É quinta-feira, 22 de novembro, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Uma pesquisa desenvolvida por uma aluna durante o mestrado em arquitetura na Unesp, em Bauru, avaliou a qualidade das chamadas áreas livres existentes nas escolas municipais da cidade. O objetivo foi verificar em 4 escolas da rede se os espaços como pátio, jardim e parquinhos cumprem de fato 4 funções a que eles são destinados: social, recreativa, ambiental e pedagógica. Um jardim bem cuidado e com bancos espalhados dá as boas-vindas na Escola Municipal Lídia Alexandrina Cury, no Núcleo Geisel. A unidade tem ainda um parquinho infantil e um pátio amplo. Essas são as áreas livres a que os alunos têm acesso. Quando chega o intervalo, elas ficam assim, tomadas por eles. Enquanto alguns se alimentam, outros preferem bater papo ou jogar baralho, como esta turma. Mas o que será que os estudantes pensam sobre essas áreas livres? A Júlia, por exemplo, não tem do que reclamar. O espaço é muito bom, porque eu estava conversando com os amigos meus de outra escola, e tem realmente escolas que não tem nem espaço físico e os alunos ficam na escada do intervalo, então eu gosto do espaço físico da escola. Mas outros colegas apontam melhorias que poderiam ser contempladas. Podia melhorar até mais jogos aqui, mais brincadeiras para a gente poder fazer na hora do intervalo. As músicas no intervalo, que eu acho bom pra gente ter essas músicas aí que dá até mais alegria pra galera aí a galera fica mais motivada aí pra estudar. Isabelle vai mais longe e diz que gostaria de utilizar os espaços externos também para atividades pedagógicas. Fora da sala a gente só tem educação física e eu acho que deveria também ter aula de música, plantação, essas coisas, que seria mais divertido. Aqui na EMEI Lídia Cury, esta área livre com parque e área verde era bem maior. Mas em 2006, para ampliar a oferta de vagas e acomodar melhor os alunos, um novo prédio com salas de aula precisou ser construído. Foi por causa da pouca atenção dada a essas áreas livres escolares que a Cláudia resolveu pesquisar o tema no mestrado em arquitetura, que fez na Unesp em Bauru. A arquiteta avaliou 4 funções que os espaços de convivência devem atender. Social, ou seja, as áreas precisam ter mobiliários que permitam o contato e o diálogo entre os alunos. Recreativa, quando os locais têm brinquedos e objetos lúdicos para alunos de diferentes idades. Ambiental, quando permite contato com a natureza e favorece a conscientização ecológica. E pedagógica, caso os espaços sejam usados também para a aprendizagem. De maneira geral, o estudo aponta para que a gente tenha cuidado com as 4 funções, porque todas elas apresentam uma má distribuição, má utilização desses espaços, tá? Embora umas apresentam maiores atenções com relação ao ambiental, ao recreativo, mas o que me chamou mais atenção foi a questão da diversidade de brinquedos nesses espaços, né? Por ser o pátio escolar, esses espaços eles têm que abranger diversos tipos de brincadeiras e de brinquedos para as crianças poderem, né, desenvolver-se aí e crescer com maior qualidade de vida. Na Escola Municipal Cônego Aníbal de França, outra unidade avaliada pela Cláudia, a hora do intervalo é ainda mais movimentada. A diferença aqui é que alguns dispositivos de lazer foram colocados para entreter a criançada. O que você gosta de fazer na hora do intervalo? Ficar com as minhas amigas. A gente corre, a gente brinca, a gente até sai atrás dos meninos para correr. Cada dia tem uma coisa para brincar. Mesmo diante das opções, tem aluno que gostaria de ter outras atividades. Falta brinquedo, tipo a gente podia ter balanço, podia ter amarelinha, balanço de pneu nas árvores, podia ter mais árvores também.
Diretor de Divisão de Ensino Fundamental, José Vitor explica que o planejamento arquitetônico das escolas, incluindo as áreas livres, é feito pela Secretaria de Planejamento, mas diz que a Secretaria de Educação é chamada para discutir a funcionalidade desses espaços. A escola, para além do ensinar os conteúdos escolares, ela tem uma grande função da socialização das crianças, né? O espaço do estar juntos, de fazer amigos. Então esses espaços livres, eles servem para esses momentos de intervalo em que os alunos descansam, brincam e interagem de uma forma bastante lúdica, mas também devem ser utilizados para isso, para socialização, para criação de vínculos de amizade e assim por diante, lazer. Ele conta ainda que existe sim um estímulo para que essas áreas sejam utilizadas para diferentes finalidades. Existe esse incentivo e ele acaba acontecendo por meio dos nossos documentos, como por exemplo o currículo, né, do município, que faz apontamentos metodológicos, didáticos, e também nas situações de formação continuada, disparadas pela própria Secretaria da Educação, e também nos momentos de reflexão pedagógica com as coordenadoras pedagógicas das próprias unidades, né, onde os professores são incentivados à maior diversidade de métodos e de materiais e espaços também. Para a pesquisadora, mais do que apontar problemas nas escolas, o objetivo do estudo foi auxiliar futuras intervenções, tanto nas unidades já existentes, quanto nas novas. Primeiramente, esse estudo ele contribui diretamente com o aluno, com a qualidade da educação, com o desenvolvimento da criança, né? E, em segundo momento, ela contribui também para a gestão pública, porque aponta parâmetros arquitetônicos, posso chamar assim, para que no futuro esses parâmetros eles sejam atendidos ao projetar essas escolas. Até mesmo os gestores escolares, eles podem estar utilizando desse estudo para tentar integrar alguma coisa que falta no pátio escolar e com isso contribuir com a qualidade da educação de maneira geral. Um sistema de baixa pressão no centro-sul do país aumenta a instabilidade sobre o estado de São Paulo nesta sexta-feira e são previstas chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas. Em Bauru, a probabilidade de chuva é maior no período da tarde. Neste momento, a umidade do ar está em 65%. Os ventos são de 4 km por hora. As temperaturas variaram hoje entre 18 e 28 graus. Para amanhã, mínima novamente de 18 e máxima de 29 graus. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Fundação Editora da Unesp anunciaram recentemente os 10 trabalhos aprovados no programa de edição de textos de docentes da universidade. Entre os títulos que serão lançados no ano que vem está o fruto da pesquisa trienal e de pós-doc da professora Érica de Moraes, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. E é para falar um pouco mais sobre esse trabalho que nós a recebemos hoje aqui no estúdio. Érica, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço, Leire, a oportunidade. Érica, o título do seu trabalho é Aplicativos de Notícias, Destacamento e Efeitos de Sentido, Representações Internacionais sobre o Brasil. O que de fato você aborda nesse trabalho? Bom, eu escolhi estudar os aplicativos de notícias por ser uma escolha alinhada com essa era da comunicação digital, em que as notícias acompanham as pessoas o tempo todo, principalmente através dos dispositivos móveis, especialmente o celular, né, que é o companheiro do dia todo. Situando um pouco a teoria, eu trabalho com análise do discurso de linha francesa, que é uma teoria que concebe a linguagem como algo não transparente, então não há sentidos neutros, por isso eu falo em efeitos de sentido e não em sentidos, porque os sentidos eles sempre partem de posições, poderia dizer posições ideológicas, é uma palavra que hoje talvez não esteja muito bem quista, né? Mas assim, as pessoas precisariam entender que a ideologia ela não é vista como algo negativo.
se a pessoa não está na ideologia A, ela está na ideologia não A, na ideologia não B. Então, não existe o ideológico e o neutro, né? Então, assim, simplificando um pouco, essa seria a concepção de linguagem da teoria. Os sentidos sempre partem de lugares sociais, também atravessados pelo inconsciente, no sentido freudiano, lacaniano. E a partir desses conceitos, eu priorizei o conceito de destacamento, do Dominique Menguenot, porque a gente tem os destacamentos dos títulos, das legendas, subtítulos, como algo que conta uma nova história. Porque as pessoas, muitas vezes, com a quantidade de notícias que circulam hoje, não leem as notícias todas. Então, assim, os títulos, os subtítulos, são elementos discursivos que acabam sendo fundamentais na fixação de memória. E como corpus de trabalho, eu optei por estudar discursos sobre o Brasil, como a imagem do Brasil, através das diversas notícias que circulam, é vista internacionalmente e assim constitui uma memória discursiva, uma imagem sobre o Brasil que veicula em termos internacionais, globalizados, né? Pensando numa cultura globalizada como a que a gente vive hoje. E aí, para isso, você se concentrou em 2 veículos de comunicação, que foi o portal UOL e o jornal francês Le Monde, né? Por que essa escolha, Érica? Sim, a escolha do portal UOL, porque é vinculado ao grupo Folha, né, um dos maiores do país, o jornal de maior circulação, e o Le Monde por ser um veículo francês, mas assim, com uma proposta realmente globalizada, por isso o seu nome Mundo, né? Então, assim, é um veículo europeu situado num país estratégico, onde foi sediado o Acordo do Meio Ambiente, né? O Acordo de Paris, então, assim, que trata de questões estratégicas a respeito do planeta, em termos de globalização. Então, assim, foi uma escolha de entender uma imagem internacionalizada sobre o Brasil, entendendo mesmo o veículo nacional como um veículo de teor internacional. E essa escolha, é claro que ela pode ser expandida para outros veículos, né? É o que eu pretendo, inclusive, continuar fazendo. Mas nesse primeiro momento, até pela afinidade com a língua francesa, com a cultura francesa, por causa também da teoria que eu estudo, que é uma teoria francesa, e pela importância também do Le Monde. Durante essa pesquisa, você teve a oportunidade de ficar imersa, né, na redação, né, acompanhando o trabalho do Le Monde, foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Sim, porque a pesquisa ela é trienal, realmente a gente precisa de um tempo maior para desenvolver a pesquisa em profundidade, mas eu fiquei 6 meses durante o meu pós-doc em Paris, né, então assim, eu tive a oportunidade de visitar a redação do Le Monde, de entrevistar o mediador, o Franck Nuchy. Então tem uma entrevista publicada na revista Intercom, né, uma revista acadêmica, é uma revista assim, interessantíssima, onde ele aborda muito a questão de como o Brasil é visto de um ponto de vista exterior, né, sobre discursos que circulam, como que essa imagem sobre o Brasil é projetada mundialmente. Então, assim, foi uma oportunidade realmente muito grande de imersão na pesquisa, porque nós, professores, trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, e gestão também, né? E poder ficar um semestre mais concentrada realmente na pesquisa, isso me proporcionou conseguir resultados assim mais consistentes. Foi uma etapa bastante importante. E, Érica, num momento em que se fala tanto de fake news, né, como esse trabalho todo que você desenvolveu dialoga com essa questão? É bastante atual, né? Tem bastante relação. Exato. Quando eu iniciei a pesquisa, ainda não estava tão em alta o tema de fake news, mas já se sabia que com o grande acesso de informações, as coisas já estavam se espalhando de uma maneira assim, em que se perdia um pouco do controle sobre a qualidade da informação. Então eu já tinha isso em vista e justamente por isso eu procurei me respaldar em veículos, né, em aplicativos respaldados por nomes de jornais de tradição, né, no caso Le Monde, no caso a Folha de São Paulo. E foi se tornando cada vez mais evidente a importância de se olhar para esses veículos tradicionais, não assim dizendo que não há possibilidade de que eles cometam erros também, claro que existe, mas assim, há todo
uma forma de se fazer jornalismo, né, baseada em apuração, pesquisa documental, pesquisa de fontes. E muitas vezes as pessoas se informam por notícias que circulam por mídias sociais, sem assinatura, sem se saber de qual veículo vem. Então, assim, há uma importância muito grande em se procurar respaldo nos veículos tradicionais e a importância do cruzamento de informações. Porque a gente pode dizer, o veículo X está mentindo, mas cabe a nós também, como cidadãos, buscar esse cruzamento, tá? Então o veículo X disse isso, e o Y, e o Z, e se outros países, o que estão dizendo sobre as notícias a respeito do Brasil, esse cruzamento de dados realmente traz, eu diria até um empoderamento para o cidadão, porque você não precisa mais confiar necessariamente em um único veículo, mas nesse cruzamento todo de dados. É a garantia de uma sociedade democrática, né? É a garantia de uma sociedade democrática, e isso passa muito pela questão da educação, né? Porque, assim, o trato de jornais estrangeiros, então, envolve até uma questão de formação em língua estrangeira, mas eu acredito que seja uma etapa que a gente precise também dominar, né? Assim, você enxerga ainda mais a importância de se estudar outros idiomas, não só para fazer intercâmbio, para viajar, tudo isso também, mas olha o empoderamento que traz poder ler jornais de outros países, né, e identificar o que se diz sobre o Brasil de um ponto de vista exterior. Então eu não vou confiar na opinião de X ou de Y, não é uma questão de eu acho que, né, assim, o que a história registra, o que o momento, o que o olhar exterior de outros grandes jornais, outros veículos tradicionais de país de grande importância tratam a respeito do Brasil, né? Então tudo isso se constrói um registro de memória, né? Uma memória discursiva a respeito do Brasil. Érica, parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar todas essas informações com a gente. Eu que agradeço e fico na expectativa de ampliar esse projeto, né? Já tenho uma aluna de iniciação estudando BBC News e a partir disso a gente quer continuar esses estudos a respeito do jornalismo internacional. Boa sorte nas suas pesquisas. Muito obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. Não deixe de encaminhar sugestões do que você quer ver por aqui no nosso número de WhatsApp. Acompanhe também todas as novidades da nossa programação no canal do YouTube. Eu te espero amanhã. Tchau! Thank you.